Mateus capítulo 5. Tem alguém nos visitando desse lado? Tem alguém fazendo sinal com a mão? Desse lado aqui tem alguém? Do lado direito? Desse lado esquerdo tem alguém aqui nos visitando? Tem aqui, né? Já vi vocês aqui já, né? Casal aqui, seja bem-vindo. Quem é? What's your name? O Anne Moisés, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Tem mais alguém? Tem um casal ali atrás também, que já veio aqui uma vez também. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Mateus capítulo 5, peço de presente a sua atenção. 10 minutos, irmão, nós vamos terminar essa palavra aqui. Mas fica quieto. Presta atenção. Amém? Capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O título dessa palavra é o sal da terra que eu botei, mas? Sal da terra. Esse é o título da palavra. Jesus poderia ter falado qualquer coisa para os discípulos, irmão. Ele olhou para ele e ele fez uma associação. Pastor literal? Não, irmão, não é uma associação literal. Mas nós vamos aprender que pelas propriedades. Eu preguei aqui na igreja. Quem lembra que eu preguei uma vez aqui na igreja sobre o sal? Já. Está vendo? Por isso que eu gosto. O pessoal, estou sempre inteirado. Eu já preguei aqui na igreja sobre o sal já. Né? Então eu quero relembrar você que ouviu a palavra. Nós estamos acrescentando também algumas coisas. Na realidade eu procurei a palavra e não encontrei mais. O Daniel estava pregando domingo aqui e ele falou uma frase e eu me lembrei dessa palavra. Que justamente nessa palavra eu trouxe uma ênfase de que nós não somos isolados. Jesus olhou para os discípulos e falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. Vós sois, fala comigo, vós sois. Não é você, é isso que eu estou vendo falando. Cadê? O menino já até saiu já, moça? Eu vou te falar, viu? Vós sois o sal da terra, não é você é. Quando é que você vai ser sal? Quando nós, igreja, no plural, juntos, estarmos cumprindo a vontade, o propósito e os princípios de Deus, nós vamos ser salvos. Tem o seu papel individual, com certeza, irmão, mas toda a nossa individualidade, ela vai cooperar, ela vai somar, ela vai apontar para a nossa pluralidade, para a nossa unidade, irmão. Qualquer coisa, sentimento, pensamento, intenção contrária a isso, não é de Deus, irmão. Porque Deus é um Deus de unidade, irmão. Então qualquer pensamento de facção, de individualismo, de divisão, de falar mal do irmão, sabe, de fofocar, de não se... A gente está falando, vamos vir domingo. Aí você, tem algumas pessoas pensando, Deus está me revelando até uns nomes aqui, irmão. Tem eu pensando, não vou vir não. Não vai ter nenhum problema domingo, está em casa, dormindo. Mas não vou vir não. Está vendo, irmão? É o diabo. Deixa o Espírito Santo falar com você, amém? O Espírito Santo está falando no seu ouvido dessa noite. Vem. Participa, eu vou te abençoar. Aí você vê uma voz, o Espírito Santo falando com você, vem. A outra voz, a sua carne junto com o diabo, fala assim, não vem não. Você tem o direito de folgar no domingo. Você trabalha a semana todinha, como se nós não trabalhássemos dia nenhum. Vós sois, irmãos, unidade, pertencimento, participação. Vós sois o sal da terra. Eu estava fazendo uma análise aqui. Eu não sou muito de ir no mercado, não, mas também não sou besta, não. Quem já viu, irmão, onde é que fica o sal no mercado, irmão? Irmão, o sal, você pode ver pela embalagem. A embalagem do sal ela não é chamativa, ela geralmente é transparente. No máximo você vai conseguir ver para chamar a atenção é o bico daquele cisne vermelho, só, o resto é azul, normal. Está lá naquelas prateleiras que ninguém dá nem atenção, não está naquelas que chamam a sua atenção, porque eu estava esses dias lendo um livro sobre alimentação, e a estatística é 95% dos produtos que estão nas prateleiras de um supermercado não são, não são alimentos, são, na verdade, produtos alimentícios, ou seja, coisas industrializadas. E como se não chamar a sua atenção, não vai vender, se você fizer alguma análise neural e pensar, você não compra, mas então ele bota o quê? Bota a música, bota o cheiro, bota a luz, bota a iluminação e bota no seu visual. Você comprar, você vai lá e compra aquele tudinho, aqueles biscoitos, irmão, cheio de glúten, cheio de carboidrato, cheio de açúcar, leva para a sua casa, entendeu?
só produto alimentício, 95%. Pastor, o senhor está inventando? Não, eu não estou inventando, não. São especialistas chegaram a essa estatística. Que no fundo eles não estão te alimentando nem te nutrindo, e estão um pouco se lixando para a sua saúde. Então precisa de todo esse marketing para te vender isso aí. Agora, engraçado que o sal não, sabe por quê? O sal é essencial, irmão. Muitas vezes você vai pensar em comprar uma besteira dessa, mas o sal já está na sua lista. Não pode faltar o sal. Não vai faltar. Então não precisa propaganda. Onde você joga, pode jogar lá no fundo da prateleira. Vai brigar. Ô, cadê o sal? Quando não achei aqui. Falou, senhor moço, está lá debaixo lá. Você vai lá, enfia lá e pega o sal. E hoje tem muito tipo de sal, né? Naquela época só era um tipo de sal só. Hoje nós temos sal do Himalaia, sal orgânico, sal. Esse dia eu estava fazendo lá churrasco lá em casa, sal de parrilha, né? Sal do Himalaia, fala que tem 100 mil anos. O sal, né? O sal do Himalaia, 100 mil anos. Aí eu compro o pacote, vem esse daqui 30 dias. Eu falo, mas que azar que eu dei. De 1 milhão de anos, quando eu compro, na vez que eu compro, está vencendo esse sal, pai, que coisa. Né? Enfim, irmãos. O sal, ele traz uma coisa que eu acho tremenda demais. Uma simplicidade necessária. E Jesus olha para os discípulos e fala para eles, vós sois o sal da terra. Vocês são simples, mas sempre serão necessários. Deixa eu te falar uma coisa. Uma vez sal, você não precisa estar no melhor lugar nas prateleiras. Não se preocupe com isso. Que uma vez sal, você vai ser procurado, pode ficar tranquilo, irmão. A sua família vai te procurar, as pessoas do seu serviço vão te procurar, os teus vizinhos vão te ver como uma referência. Você pode ficar tranquilo. Você só precisa ser sal. Foi isso que Jesus falou. Vós sois sal. Porque vocês precisam ser essenciais à comunidade que vocês moram. Vocês precisam ser essenciais onde você trabalha. Você precisa ser essencial onde você estuda. Você precisa ser essencial. Sendo essencial, está tranquilo. Isso é o sal. Simples, porém essencial. Né? Então, quando Jesus fala, vós sois sal, irmão, não é de uma forma literal, mas principalmente porque na sua época o sal ele tinha uma importância muito grande, tinha um significado muito grande. Hoje nós vemos, oh meu Deus do céu, está gravando, tá? Ao vivo? Estou nem aí também. Eu estava vendo uma campanha esses dias, irmão. Espalharam um sal grosso na igreja e as pessoas, a campanha pisa no sal. Aí você passar pisando no sal. E ainda usando a Bíblia, que a Bíblia fala do sal. Meu irmão, aí leva sal grosso para casa, bota no canto da casa. Irmão, isso é macumba gospel, não é de crente não, isso aí não, é. E não é antibíblico, na Bíblia não tem nada a ver com isso aí. Então não é esse tipo de coisa que Jesus não estava criando um misticismo, ele estava criando uma simbologia, um significado, e vou te falar mais, usando uma literalidade para falar de princípios espirituais, e isso que é tremendo, irmão. Que até agora você não está entendendo nada, mas quando eu vou começar a falar para você aqui, você vai entendendo, cara, como é que Jesus é inteligente, irmão. Talvez hoje você nem entenda, porque ele mesmo está falando para você, vós sois o sal da terra. Porque você fala, poxa, eu poderia ser outra coisa, uma coisa mais importante, uma coisa mais chamativa, numa embalagem mais produzida, e tivesse pelo menos ali no caixa, ali onde você vai passando. Não tem aquelas coisas, aqueles produtos que ficam no caixa, aqueles ali são os produtos, irmão, que se você não tiver aquela estratégia, não é vendido. Então está ali para você comprar, você está ali na fila pensando, com a raiva, aí fala, vou pegar um house desse aqui. Pegar um biscoito desse aqui, vou pegar uma meia. Eu estava um monte de coisa lá, né? Eu falei assim, até tem umas coisas meio atípicas agora, que eles estão usando de tudo quanto é forma. Então o sal tinha sua importância, irmão. Primeiro que, né, interessante, não tinha como conservar. As geladeiras na época não funcionavam muito bem. Não tinha energia. Eu acho que não tinha energia naquela época ainda. Então o que se usava? O sal para conservar. Eu fico pensando, irmão, eu vou preparando as palavras, eu fico rindo sozinho lá em casa, que eu fico imaginando. Porque aquele menino na multiplicação dos pães e dos peixes ali, ele estava com, quantos pães ele tinha? Quantos pães? 5 pães. Quantos peixes? Agora você imagina, irmão, um peixe, você carregar um peixe numa bolsa, irmão, sem um tratamento. Eu não sei se você já teve essa experiência.
Mas um peixe podre, irmão, ele fede demais. E aquele menino estava carregando aquele peixe, então eu fiquei pensando, cara, o que ele usava para... Era um peixinho salgado. Os piauienses, uma manjubinha. Quem é piauiense aqui, maranhense, conhece? O que é manjuba? É uma manjubinha, aqueles peixinhos. Quem já comeu já? Já? Só o Alan nem piauiense, não levantou a mão. Irmão, vocês são tão vergonha do Nordeste, irmão, não é possível um negócio desse aí. As manjubinhas mais conhecidas que tem no Nordeste, que esse peixinho. Tira gosto, né? Você pode tirar gosto com H2O, não precisa ser com cachaça não. Não, pastor, tirar gosto é mesmo, mãe. Você come ali, ó. É o que tem ali, irmão. Salgadinho. Então, tipo assim, ele tinha sua importância, né? Conservação, tinha sua importância. O interessante é que o salário, o nome salário, vem de sal, porque também era um produto de troca. O sal, ele era um sal orgânico, tinha vários nutrientes nele, né? Tanto é que hoje, quando nós recorremos a esse sal do Himalaia, ao sal natural, é buscando justamente esses suplementos que tem no sal. Não é só o sódio, mas outros sais minerais, vitaminas, tudo que tem no sal. Então o sal era algo valoroso. E aqueles soldados ali, a maioria deles recebiam um salário com sal. Por isso que era salário. Hoje eu só estou inventando isso, não, está no Google. Eu fui pesquisar isso aí, né? Então tinha sua importância. Então vós sois o sal, não é você, como eu falei para vocês. Só somos sal quando estamos juntos, irmão. Você é templo do Espírito Santo. Presta atenção nisso. Você é singular, templo do Espírito Santo, mas nós somos a igreja. Você não vai encontrar em nenhuma passagem bíblica singularidade se referindo à igreja, porque a igreja, a comparação, é o corpo de Cristo. São membros diferentes que se juntam e formam um corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Pastor, por que isso é importante? Eu vi porque o Daniel falou domingo passado, e ele passou, né, porque ele estava com outro tema para falar, mas hoje a gente é bombardeado com essa ideia, dessa singularidade, dessa individualidade, e isso vai impregnando, irmão. Parece ser uma coisa simples, mas nós vamos quebrando muitos princípios, e principalmente as atribuições, na qual Jesus olha para a igreja e fala: vós sois o sal, vós sois a luz. Então é importante ser sal, é importante ser luz, mas se nós não formos igreja, nós não seremos nem sal e nem luz, nem nada, irmão. Nós vamos ser um ajuntamento de pessoas sem poder e sem influência na terra. Amém? Quero falar aqui algumas características de um crente sal. Se você for um crente sal, você vai ter essas características aqui, irmão. Número 1, anota aí. Anota aí. Anota. Sal é símbolo de humildade, irmão. Amém, queridos? Fala comigo assim: sal é símbolo de humildade. Tem muitas pessoas que têm orgulho da sua humildade. É meio lombra isso, né, irmão? Eu tenho muito orgulho da minha humildade. Pastor, como é que o senhor vai explicar essa questão da humildade? Presta atenção, irmão. Quando você chega numa casa que você come uma comida gostosa, dificilmente você vai atribuir ao sal aquilo. Você prova aquele arroz, você prova aquela picanha, aquela carne, você fala: rapaz, mas esse sal aqui está no ponto. Você vai exaltar o cozinheiro, fala assim: rapaz, mas fulano cozinha bem demais, essa comida está no jeito. Você vai atribuir: que carne gostosa, hein, rapaz? Onde é que entra a humildade no sal? O sal, ele tem um papel fundamental na alimentação, sim ou não? Eu fico olhando para a cara dessas cozinheiras aqui e vejo como que elas sabem que é importante o sal. Porque o sal é fundamental, irmão, na alimentação. Mas você já reparou que não vai ter uma relevância no elogio? Na realidade, se o sal aparecer, você não é um bom cozinheiro ou uma boa cozinheira.
Você já viu como é que é ruim você estar comendo a comida, para que você mastiga uma pedra de sal, fala, pá, mastiga aqui uma pedra de sal. Mas quando o sal está no ponto, ele está, sabe, na sua temperança máxima, ele está na sua influência máxima naquela comida, fazendo aquele ficar perfeito, ele some. O que importa é que ele cresça e que eu diminua. Importa que o arroz seja exaltado. Importa que essa carne seja honrada. Importa que essa comida apareça e que eu desapareça. Isso é ser sal. Você está influenciando de uma forma muito forte e poderosa. Se você não tiver, faz falta. Se você tiver demais, faz falta também. Vai ter problema. Mas quando você entra, irmão, com sua temperança, no equilíbrio, tudo vai ficar bom, mas você vai desaparecer. Jesus olha para os discípulos e fala assim, vós sois o sal da terra. Vocês precisam funcionar. Vocês precisam atuar. Vocês precisam agir. Vocês precisam trabalhar. Mas vocês não têm necessidade de aparecer, porque o sal não aparece. Sabe, irmãos? Então tem muita gente procurando lugar de destaque. Mas eu quero te falar uma coisa. Ei, vai aqui para mim, presta atenção, conversa não. Sabe quando é que você se destaca como sal? Sabe? Quando você derrete. Você se dilui. Entrou naquele ambiente, você pegou aquela causa, você entrou naquela vida, você entrou naquele casamento, você entrou naquela igreja. Está fazendo a diferença, mas ninguém consegue te achar. Ninguém consegue te perceber. Quanto mais você dilui, mais você está cumprindo o seu papel, irmão. Então não tem a ver com o holofote, não tem a ver com aparecer, mas tem a ver com funcionar. Isso é ser sal. É isso que Jesus estava falando para os discípulos. Porque o que os fariseus queriam? Gritar nas praças, nas esquinas, roupas pomposas, diferenciadas. Jesus vem chamando para uma humildade, mas uma humildade cheia de poder, uma humildade cheia de influência, uma humildade que quando chegava, atuava e fazia diferença, embora não estava chamando a glória para si. Não queriam holofote, não queriam, sabe, irmãos, que o nome estivesse na primeira capa do jornal, não. Mas eles sabiam a importância que eles tinham. Tinham que funcionar e na temperança certa. Isso é o sal, irmão. Eu vejo assim que muitas vezes você ser sal, você precisa entender essa humildade do sal, porque, presta atenção, até para você discipular alguém, até para você pregar para alguém, para você ensinar alguém, o sal ele tem uma importância muito grande, mas ele não pode ser sal demais. Porque da mesma forma que uma comida insossa é ruim, uma comida salgada também é ruim, irmão. Tem gente que não tem humildade, ela é sal demais. Então o sal, anota aí. O sal não existe para ser visto, mas o sal existe para servir, irmão. E eu quero falar nessa noite para você, com uma voz de Deus no teu coração. Vós sois o sal da terra. Tem muita gente hoje que não está produzindo, tem muita gente hoje que está indignada, tem muita gente hoje que está com ira, tem muita gente hoje com rancor no coração, porque passou alguma situação que não foi reconhecida. De repente Deus te usando como sal na sua família, Deus te usando como sal ali na sua rua, nos seus vizinhos, no seu condomínio, Deus te usando como sal, que está fazendo, ninguém reconhece, cara, você é sal, irmão. Bota no teu coração, tu é sal, o sal nunca vai precisar aparecer. O sal nem pode aparecer demais. Segunda coisa, para a gente encerrar. O sal dá sabor, irmão. Amém? Irmão, você pode pegar o melhor alimento. A picanha, aquela melhor, gordurosa, até essa largura de gordura na borda. Wagyu. Quem já comeu wagyu já aí?
Quem já comeu? Quem é o pobre que já comeu Wagyu aí? Levanta a mão. Quem sabe o que é Wagyu? Levanta a mão. Só o Pedro e o Leonardo. Né? Só viu na internet, né? Não tem coragem de comprar. Irmão. Irmão, Wagyu chama gado japonês. O significado. E o Wagyu, ele é um boi, cuidado, irmão. Vou te falar uma coisa. É com escovinha. Toma água com gás. Ele é todo tratadinho ali, então é a melhor carne do mundo, reconhecido como a melhor carne do mundo. Mas você pode pegar, irmão, Wagyu, e se você não botar um sal, não tem sabor, irmão. Não tem sabor. Vou te falar uma coisa, irmão. O que tem de gente sem sal, não é brincadeira. Você já viu esse termo? Fulano é sem sal, irmão. Ô moleque sem sal, já viu? Pelo amor de Deus, pai. Sem sal demais, mano. Só fala besteira, sem graça, indigesto, chato. Então o segredo do sal é ser equilibrado, nem de mais, nem de menos, né? Porque o crente, ele não precisa gerar desconforto, ele precisa gerar sabor. Porque o sal dá sabor. O sal dá sabor. Tá? Então suas palavras podem até confrontar alguém, irmão. Presta atenção nisso aqui. As suas palavras, elas podem até confrontar alguém em algum momento. Mas a sua presença, ela precisa ser agradável, irmão. Precisa ser agradável, queridos. Eu fico vendo que muitas pessoas, muitas vezes, não entendem o nosso papel aqui. Eu quase, todo mundo aqui da igreja, eu já tive alguma situação, nós tratamos algumas coisas, trabalhamos algumas coisas, conversamos algumas coisas, tratamos alguns BOs também, tivemos um momento de comunhão também, trabalhamos juntos e tal, e a gente lida com algumas coisas, a gente vai gerando relacionamento, vai gerando consciência, vai gerando intimidade, sabe? E esse amadurecimento nos dá liberdade muitas vezes para falar algumas coisas. Aí quem não entende o contexto, talvez ache, poxa, esse pastor é duro. Mas você está aí rindo, fala assim, esse cara aqui é bestalhado, como é que está aqui ouvindo uma palavra pesada dessa e não sai dessas portas correndo? Eu estou falando para você que está nos visitando nessa noite, irmão. Não guarda teu coração. Porque muitas vezes existe todo um contexto, porque a gente pode usar até uma palavra dura. Mas as pessoas sabem que nós somos uma pessoa agradável. E muitas vezes somos duros por necessidade de momento, de situações que precisam ser tratadas. Então não se trata de você ser o bocomoco também, o passivo, ou muitas vezes o indiferente. Não é, o líder nunca é assim e nunca será, irmão. Um líder precisa ter autoridade, ele precisa ter propriedade, ele precisa ter autonomia, muitas vezes ele precisa ter, coragem para falar e agir. Mas ele precisa ter educação, ele precisa saber que ele é sal. Não é pimenta, irmão, é sal, amém, queridos? E tem gente que fala, eu falo mesmo. Né? Então anota aí, já que você fala mesmo. Quem fala tudo que pensa não é franco não, irmão. Quem fala tudo que pensa é grosso e mal educado. Porque uma pessoa sábia, quantas vezes vê aquelas coisas e fala assim, não vou falar. Vou falar, ué. Podia falar, mas você não é abestado, irmão. Você não é uma criança, você não é um imaturo, você é sal. E o sal, ele não traz destempero na conversa, ele não traz destempero nos relacionamentos, ele traz sabor. Quando ele se manifesta ali, é para trazer sabor, não é para estragar a comida. Já pensou? Você compra uma carne aí, irmão, R$800 o quilo, bota sal demais, fala, meu Deus do céu, quem botou esse sal aqui? Acabou a carne. O que é que diz? Efésios 4,15, pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor. Ou seja, falando a verdade, mas qual é o espírito? Qual é a intenção? Amor, irmão. Não é ódio, não é aquele prazer. Falei mesmo, expus mesmo. Que se arrebenta também. Não, irmão. Nós somos sal, cara.
Eu vou ter que ter gente que entendeu o que é sal, mas só que ele se rotulou. Eu sou o sal grosso. Em nome de Jesus, irmão, você não é o sal grosso. Receba o Espírito, irmão, do sal do Himalaia na sua vida, do sal orgânico em nome de Jesus, irmão. Uma pessoa de paz, de amor, de tranquilidade, que vai continuar com suas verdades. Só peça sabedoria de Deus. Eu queria tanta sabedoria para me saber falar as minhas verdades, que tem hora que coça a minha língua. Eu sei que coça, irmão, mas você é sal, irmão. Você é sal. O sal não salga demais, e nem de menos, mas demais também não. Olha o que diz Colossenses 4:6. Ó, a vossa palavra é sempre agradável. Sabe como é que é a palavra? Pô, bota aí, irmão, Colossenses 4:6 aí. Quem está aí? Já está, já, meu Deus do céu. A vossa palavra seja sempre agradável. Olha aqui, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Aí que o sal se manifesta, irmão. Aí que aparece o sal, que realmente você é sal. Então, quando alguém se aproximar de você, precisa comer do que você está falando. Eu não posso ficar aqui, irmão, com você aqui, pregando 1h30, ou 1 hora, ou como eu sempre faço, 35 minutos, mas sabendo no meu coração que você não está se alimentando, porque eu estou me lixando, pois não, irmão, eu me preocupo com isso, eu oro pela palavra, eu procuro trazer uma palavra que vai testificar no espírito da igreja, porque eu quero muito que ela seja como um sal para você, como um tempero, sabe, que dê sabor, que não seja salgado demais, mas que você saia daqui nutrido e alimentado. Que talvez a minha palavra de sal, com a sua temperou de tal forma que você absorveu aquilo. Fala assim, está num nível, pastor. Está num sabor perfeito, dá para comer isso aí, não está salgado demais, sumiu, deu para comer. Porque se for insípido também, irmão, a Bíblia fala que será pisado pelos homens. E muitas vezes, presta atenção nisso aqui, o que é um insípido? Tem 2 situações para você se tornar um insípido. Primeiro, quando se mistura com muitas outras coisas. A gente vê que hoje tem muita gente se misturando com muitas coisas. Você não tem firmeza do que você é. Você não tem convicção, não tem certeza. Não se preocupa com os princípios, não se preocupa com o teu testemunho, não se preocupa com a sua moral, com a sua ética, e você vai vivendo uma vida dissoluta. E de repente você está se envolvendo com tantas coisas, absorvendo tantas coisas, se misturando tantas coisas, que você vai perdendo as suas propriedades de sal e vai se tornando uma aparência de sal, porém não salga. E um sal que não salga, ele é insípido. E qual a outra situação que nós podemos nos tornar insípido? Quando nós não atuamos. Não atuamos. Porque se eu pegar um sal aqui, espera aí, irmão. Se eu pegar um sal aqui e deixar numa vasilhinha, irmão, bem aqui. É minha coisa está insípida, irmão. Se eu não misturar ele com nada, se eu não botar ele num tomate, se eu não botar ele no arroz, se eu não botar ele numa carne, se eu não botar... Irmão, vai ficar ali a vida todinha. O salzinho ali. Por que ela é insípida? Não tem valor algum. Não está salgando nada. É. Então o mundo, irmão, respeita uma igreja que é sal. Sabe? E a Bíblia fala que se for insípido, será pisado pelos homens. Porque se não tem sabor, presta atenção, cara, não tem influência, não tem relevância, não tem autoridade, irmão. Isso é um insípido, uma igreja insípida. Terceira coisa, o sal tem poder de influência, irmão. Tem, pastor? Tem, ué. Você já viu quem já comeu manga verde com sal? Quem nunca comeu manga verde com sal? Levanta a mão. Quem já comeu manga verde com sal? Ah, tá, porque eu vou ficar aqui a noite todinha, eu não estou com pressa, entendeu? É. Aí você talvez nem está tendo importância para o sal, mas o sal está ali dando um sabor. Ele está influenciando você, porque você pensou, cara, manga verde. Aí você pensou, sal. Laranja azeda, sal. A comer aquele troço vai ruim, sal. E tem vários temperos de coisas que você bota sal para... Porque o sal, ele tem uma influência, irmão. Vale muitas vezes, né? Não sei se você já viu, né? A Clãs faz canjica lá em casa.
Aí, qual o segredo da canjica? Ela bota uma pitadinha de sal. Só. Assim. Igual aqueles cozinheiros, né? Ela bota só um. Assim, mas não vai nem influenciar. Vai, irmão, pode ficar tranquilo. Um pouquinho de sal leveda toda a massa. Se botar demais, estraga. A maior parte de vocês aqui nem sabia disso, né, irmão? Botava muitos alimentos, um arroz doce, tem muitas comidas que você bota uma pitadinha de sal lá, você botar só, é de doce, pastor, mais de doce. Pois é, irmão, mas o sal influencia, fica tranquilo. Bota lá. Então o sal ele tem poder de influência. E vivemos uma geração que não quer ser sal, ele quer ser o açuquinha de Jesus, o melzinho de Jesus, entendeu? Porque talvez é mais bem-vindo, aparece mais, todo mundo gosta de você, aleluia. O sal não é muito bem-vindo não, irmão. Você vai ver que você sabe que o sal tem que estar lá. Mas você também não enche a mão de sal, eu já comi um pouquinho de sal. Açúcar você está comendo igual um homem de Deus, né? Mas o sal é na dose certa, irmão, porque é isso que nós precisamos ensinar. Você não vai ver ninguém morrendo de comer sal, irmão. Estou morrendo de comer sal. Você vai ver gente morrendo de comer carboidrato, você vai ver gente morrendo de comer açúcar, né? Então nós precisamos ser o que Deus nos chamou para ser. Nós somos o sal, porque o sal, o que acontece, irmão? Ele influencia. Né? Você tem que ser essencial na vida das pessoas, como o sal é essencial nas suas compras. Quando ele fala que é ser sal, é justamente isso, você precisa fazer falta. Você precisa ser alguém que as pessoas olhem você como uma referência, para te pedir um conselho, te pedir uma oração, te observar, te seguir, ouvir você pregar o Evangelho. É essa influência que o sal tem, irmão. Porque, tipo assim, não tinha sal até você chegar, mas você chegou. Precisa influenciar, porque você chegou e você é sal. Amém? Então é impossível um sal, então preste atenção, dilata seu coração, a sua mente, a sua visão, em nome de Jesus. Você chega num ambiente, é como se fosse uma panela, irmão. Tem várias pessoas, vários temperos ali. Os carnais são todos reunidos. A roda dos escarnecedores. E o sal chegou. O sal chegou não é para ser mais um, porque você não é insípido, você é sal e não pode negar que é sal. Então aquela vida que estava sem sabor, de repente ele estava todo mundo querendo suicidar, e com um espírito de enfermidade e tristeza, o sal chega para dar sabor, para influenciar, irmão. Aquilo aí. Sabe quando Jesus fala para ele, vós sois o sal da terra? Fala assim, é impossível vocês passarem despercebidos pela sua geração, se você for sal. Pastor, eu estou passando, ninguém nem me percebe. Você é tudo. Menos sal. Psst. Ei, você é tudo, menos sal. Porque o sal, se tem uma coisa que ele não passa, irmão, é despercebido. Se ele entrou ali, alguma influência ele vai ter. Sabe? Alguma influência ele vai ter. Porque o sal, ele tem o poder de influência. Amém, queridos? Dificilmente nós estamos no culto esse aqui ouvindo essa palavra para saber o que nós vamos fazer com essa palavra amanhã, como nós vamos aplicar essa palavra, né? Eu sei de uma coisa, como eu falei para vocês, ei, o sal num saleiro nunca vai cumprir o seu propósito, nunca. Se ele não sair do saleiro, nunca vai cumprir o seu propósito, né? Então o poder do sal, o poder de influência do sal se manifesta quando ele se mistura, irmão, com algum produto, com algum alimento, com alguma coisa. Então tem muita gente que acha que, sabe que a igreja é sem graça, que a igreja, pastor, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e falou justamente isso, pastor, eu não consegui me enquadrar na igreja, sabe? É justamente por isso, irmão, que você não entendeu quem você é. No papel de corpo, de igreja, quando Jesus nos convoca, nos comissiona e fala assim, vós sois sal, então você precisa influenciar. Aí nós estamos esperando o quê? Nós estamos recebendo tanta coisa, nós estamos como um saleiro, cheio de sal, só que não manifesta nada. Aí você realmente é uma vida sem graça, você é um sal sem graça, irmão. Um sal sem função.
Um sal que nunca saiu do saleiro, ele nunca vai ter uma experiência do poder que ele tem para transformar, para influenciar, para dar sabor na vida de ninguém. Porque esse é o nosso papel, né? E vós sois o sal da terra. Amém, queridos? A terra está clamando pelo sal. Quarto aqui, anota aí, quarto. Pastor, quantos itens que tem? São 35. Irmão, o sal purifica. Eles faziam um negócio chamado asepsia. Não tinha tantos remédios como nós temos hoje, antibióticos e tal. Então se usava muito sal para curar aquelas perebas, as enfermidades ali, usava muito sal, porque o sal tem esse poder de purificar, de asepsia. Ele mata bactérias, tira sujeira, ele limpa o ambiente, irmão. Isso é o sal. Eita, menino. Então quando Jesus falou, irmão, você está entendendo como é que a mensagem que Jesus falou para ele assim? Que Jesus falou assim, não tem muito tempo, não, mas pega essa aqui, vós sois sal. Aí vai degustando isso aí. Vai mastigando isso aí para você entender quem você é. Aí ele fala assim, olha, você purifica. Sabe aquele ambiente que você vai entrar, está pesado, está cheio de pecado, cheio de pornografia, cheio de prostituição, cheio de adultério, cheio de tudo. Mas você chegou e você purifica, você faz asepsia daquelas bactérias que estão matando, escravizando, aqueles demônios que estão ali, sabe, naquelas pessoas. Você faz asepsia, porque você é sal. E o sal tem esse poder. Sabe, ele era usado para curar feridas, pessoas com feridas emocionais, feridas, sabe, espirituais. Você é o sal, irmão, que tem poder para curar. Porque também essa é uma atribuição do sal. Então, onde o sal chega, a limpeza chega. E tem gente que é bagunceira, irmão, aqui não, mas tem igreja aí, tem gente que o quarto é bagunçado, a gaveta é bagunçada, o carro é bagunçado, a roupa é bagunçada, a vida é bagunçada, irmão. Quem é bagunceiro aí, levanta a mão, irmão. O Espírito Santo está me revelando um nome aqui, irmão. Começa com M, começa com M. Olha, Moisés, não, eu falei brincando. Você é sal, irmão. O sal traz uma simbologia de limpeza, cara. De purificação. Sabia disso, cara? Quinto, o sal, ele gera sede, irmão. Sabe, se o sal, quando é que ele gera sede? Ele só gera sede quando ele é absolvido, quando ele é degustado, quando ele é provado. Então vai gerar sede, ou seja, ele vai ter um efeito. Se você for sal, chegou naquele lugar, conversou com aquela pessoa, ela vai ter sede. Vai gerar sede nela, porque você é sal. Lembra quando você tem aquele argumentinho assim? Assim, não, é pessoa muito difícil, pessoal. Muito difícil. Muito difícil. Não está faltando, irmão. Muitas vezes não é teologia, está faltando sal. Porque se você for sal no seu proceder, no seu comportamento, sabe, muitas vezes nas suas palavras, aquela pessoa vai, quando ela degustar o que você está transmitindo, liberando, ela vai ter sede demais de Deus. Porque isso é o Evangelho, esse é o poder do Evangelho. Você não entende, irmão? Por que as pessoas te seguem? Por que você conseguiu ganhar uma pessoa para Jesus? Você olha para você e fala, cara, mas meu Deus, eu não estou nem me ganhando para Jesus, já ganhei 10. Deus que usa outra pessoa, usa outro, porque eu não sou digno. Assim, fica quieto, sal. Fica quieto, só seja sal. E vai dando sede, porque as pessoas vão ter sede. Quando eles encostam em você, eles têm mais sede. Quando eles encostam, falou, cara, não sei, não está nem pensando em Deus. Encostei aqui na Cleide, já estou sentindo sede de Deus. Que negócio é esse aí? Vim para a cela aqui, estou sentindo sede de Deus. Estava ali, pastor, eu vim para a igreja escutando música do mundo. Cheguei aqui no culto, agora estou com a sede de Deus. Me deu sede, me deu uma vontade de orar, me deu uma vontade de ler a Bíblia, me deu uma vontade de me levantar. Pois é, irmão, porque o sal, ele traz sede, ele gera sede. Amém, queridinho? E sede é um gosto de quero mais, eu preciso de mais. Sabe, a pergunta é, quem se aproxima de você tem sede de Deus? Estou perguntando para você, crente, ei crente! Ei, você que está no YouTube também, presta atenção.
As pessoas que se aproximam de você têm sede de Deus? Ou são os piadistas? Falam assim, lá vem o irmão, lá vem o irmão. O irmão, rapaz, o maior contador de piada aqui é o irmão. Irmão, chega aí, chega aí. Estou com uma nova aqui, irmão. Olha essa aqui, irmão. Quem é você? Quem é você? Você é o sal? Ou você é a bactéria? Quem é você? Sabe, irmãos, fiz aqui umas analogias aqui interessantes. Ó, José do Egito, presta atenção. Nós estamos falando aqui que o sal, ele gera sede, né? José, ele foi vendido e não vendeu ninguém. Ele foi traído e não traiu ninguém. Ele foi enganado e não enganou ninguém, irmão. Ele estava no Egito, mas não deixou o Egito entrar nele, irmão. Porque ele entendeu, eu sou sal aqui, nesse lugar. Sabe, eu sou sal aqui, e é de suma importância as pessoas saberem, entendeu? Que quando elas se aproximarem de mim, você pode ver, irmão, ele nunca tomou a glória. Depois você olha a história de José. Quando ele pergunta, tu que é o revelador de sonhos, ele falou assim, eu não, eu tenho um Deus que quando Ele quer, Ele me revela o sonho. E vou te falar uma coisa, quando Ele me revela, é brita. Irmãos, então ele sempre teve essa preocupação. Eu estava vendo que o Daniel, ele serviu 4 reis na Babilônia. Daniel era um político, irmão. Hoje nós temos a mania de, é do demônio a política. Não, irmão, demônio são as pessoas que são do demônio. Se o político for do demônio, ele vai ser do demônio mesmo. E é do capeta, sem caráter. O que tem de crente sem caráter, irmão, na política, está assim, fervendo, irmão. Ah, pastor, mas pode falar assim, eu falo o que eu quiser, irmão, é sério, porque se for um mau caráter, eu não vou encobrir. Porque eu não confundo cartão de membro com CPF de ninguém. Acho que a pessoa é picareta, é pilantra e picareta, tem que ser, irmão. Agora eu vejo Daniel, para mim, um exemplo. Que foi alguém que serviu 4 reis na Babilônia, mas ele decidiu no coração dele não se contaminar com aquilo ali, irmão. Serviu, que a Bíblia fala que não se achava mal nele, não se achava dolo nele, não se achava maldade nele. E ele tinha direito, irmão, perseguido e tudo, mas ali, ó, liberando a palavra de Deus como profeta. E as pessoas talvez odiavam ele, mas não tinha como incriminá-lo de nada, porque ele servia a Deus em primeiro lugar, entendeu? Depois, na sua integridade, no seu caráter, servia aqueles reis ali, sabe, irmão, sem perder o sal, sem perder o sabor, irmão, sem perder sua identidade, o seu DNA. Esse dia nós estávamos pregando aqui, eu me lembrei daquela jovem, lá na história de Naamã. Vocês lembram que eu preguei aqui sobre ela? Uma menina, irmão, que estava ali, com aquele capitão leproso. Mais interessante é porque ela toca nele, mas a lepra não pega nela. Mas a fé dela influencia ele. Sabe, queridos, quando você entende isso, irmão, que você é sal, as pessoas vão ter sede de Deus quando elas encostarem em você. Você pode falar com autoridade, você pode agir com autoridade, você pode chegar com autoridade, irmão, se você for sal. Quando elas provarem do que você está falando, quando elas olharem e provarem do que você é, elas vão ter sede demais. Fala, cara, eu preciso de mais, eu quero conhecer mais esse Deus, eu quero saber mais quem é. Você vê, irmão, que na mão, falou assim, onde é que é isso que eu quero ir agora? Eu preciso ir. Coisa que eu descobri, irmãos, é interessante porque eu fui pesquisar, desde sexta-feira que eu estou preparando essa palavra, e tem muitas atribuições do sal. Eu separei aqui algumas, mas são muitas mesmo. Mas essa aqui eu achei interessante, eu achei as mais interessantes aqui para a gente compartilhar com vocês. Você sabia que o sal, ele é usado para derreter gelo, nesses lugares que tem neve? Usam sal para derreter o gelo. Porque o sal, além de derreter o gelo, ele ainda cria uma certa, uma camada que dá aderência na pista ali também. Então eles usam isso. E eu não posso, eu poderia muito bem parar aqui na física e falar assim, tá vendo como é que é as propriedades do sal para o gelo? Mas quando você espiritualiza, e eu quero espiritualizar porque nós somos espirituais, o sal derrete o gelo, irmão. Sabe quando você chega assim, aquela frieza,
aquele ambiente gelado, você é o sal, irmão, você chegou já derretendo tudo. Caia por terra toda a frieza espiritual, caia por terra todo o sono, caia por terra todo desânimo, caia por terra toda indiferença, em nome de toda inquietude que está em teu coração, querendo se levantar dessa cadeira, quieta agora, senta, entendeu? Toda a frieza espiritual cai por terra, porque o sal, quando ele chega, ele vai derretendo o gelo, irmão. Aquele coração frio, aquela alma gelada, precisa ser transformada quando nós chegamos, porque o sal chega e ele derrete o gelo, irmão. Sabe, então o crente sal, a Bíblia fala também aqui para a gente finalizar, irmão. O sal, ele conserva. Então, a podridão não entra onde tem um crente sal. Ela não se instala, irmão, onde tem um crente sal. Né? O crente sal, ele não vai seguindo qualquer pessoa na rede social. Um crente sal, ele não posta qualquer coisa. Um crente sal, ele não entra em qualquer site. Um crente sal, ele não escuta qualquer música. Um crente sal, ele não frequenta qualquer ambiente. Um crente sal, amor, ele não fala qualquer coisa. Porque ele sabe que a sua atribuição de conservar é justamente combater tudo aquilo que pode trazer podridão, que pode estragar as coisas. E muitas vezes essas coisas são tão sutis que vão entrando na nossa vida como se não tivesse efeito nenhum, mas é como se fosse uma bactéria, um micróbio, sabe, que vai entrando ali e de repente ele vai apodrecendo de dentro para fora. Aí quando você pensa que não, você está fraco. Você está dormente, você está dormindo. E você, pastor, não sei o que foi. Você não sabe o que foi? Eu estou aqui nessa noite para te lembrar o que foi. Quando você colocou na sua cabeça que muitas vezes não tem nada a ver. Ah, isso tem nada a ver não, isso aqui não tem nada a ver. Aí você vai colocando, isso tem nada a ver não, não, isso tem nada a ver não, isso tem nada a ver não. Sabe por quê? Você vai testando, irmão. Grava, não dá. Você vai testando igual cachaça, você vai provando. E fala assim, ixi, morri não. Aí prova mais. Opa, morri não. Aí você vai indo, irmão. E nesse não morri não, você pensa que não morreu não. Mas você está enfraquecendo. Sabe, esse dia eu estava conversando com uma pessoa e falando assim, a vida espiritual, não existe inércia na vida espiritual. Não existe. Estou dando um tempo. Não, você não está dando um tempo. Ou você está avançando, ou você está retrocedendo. Não tem esse negócio, não, pastor, estou aqui porque eu estou dando um tempo agora, sabe, eu parei aqui. Você não parou, irmão. Não se para no mundo espiritual. No mundo espiritual, você avança, ou você retrocede. Ou você está caminhando para frente, entendeu? Ou você está andando para trás. Uma coisa ou outra você está fazendo. Parado você não está, é certeza, irmão. Parado você não está. Né? Então tem muita gente insípida, que tem aparência, tem a cor de sal, mas não tem as propriedades do sal, irmão. Não conserva. Ele convive com a podridão, sem perceber que está podre, que está estragado. Para ele não faz diferença. Uma coisa é certa, eles tinham certeza. Falou assim, olha, uma coisa é certa, se eu colocar sal, não estraga. Se tiver sal nesse peixe, ele não estraga. Se tiver sal nessa carne aqui, não estraga. Pode botar aí, não estraga. Quem é mais antigo que sabe disso, irmão? Que isso é uma verdade absoluta. Quem já viveu nesse tempo que não tinha geladeira em casa? Né? Você botava aquelas... Esse dia nós fomos num restaurante, tem um restaurante bem aqui, que é interessante, que tem lá carne na lata. Botava aquela carne na lata, guardava ali, com sal, com gordura e tal, protegida. Irmãos, vou te falar uma coisa, eles tinham isso como uma coisa assim, que era certa. Então, da mesma forma quando Jesus fala, vós sois o sal da terra, está falando o seguinte, olha, vocês precisam conservar, não deixa apodrecer. Não deixa esses micróbios, não deixa, sabe, essas bactérias entrarem na igreja, no seu coração, não deixa, porque vocês são sal. E se vocês estão aí atuando, e estão com todas as propriedades ativas, estão sendo de fato sal, é impossível que isso prevaleça. Porque eu estou sendo enfático com você nessa noite, porque se está prevalecendo algumas coisas na sua vida, é porque está faltando sal, irmão. Está faltando sal, sabe? Então chega em um lugar podre, quando você chega em um lugar podre, você está... Eu botei aqui, oh meu Deus, só Jesus. Tem gente, irmão, que chega num lugar podre e apodrece mais ainda. Presta atenção. Tá? Mentiroso. Está no comércio. A Bíblia fala, é a balança enganosa.
né? Sem caráter. Irmã triste, triste demais. Sabe, quando você aborda, quantas vezes você é abordado? Pastor crente, comunidade do amor, você é pastor de fulano? Fala para fulano me pagar. Foi, irmão do céu. Irmão. Eu falei, vou falar, né, irmão? A vontade que tem na hora de pegar o dinheiro, quanto é que é, irmão? Vou pagar agora aqui, irmão, de vergonha. Pessoa que não se preocupa, irmão, com isso. A podridão, e só sal, não é não, irmão. Por isso que eu estou falando com Jesus, falou para eles, vocês precisam ser sal, irmão. Porque sal e podridão não combinam. Não combinam. Sal e esse tipo de comportamento, irmão, não combinam. Ou você é sal, ou você não é, irmão. E se você é permissivo quanto a isso, se isso não te importa, se isso não mexe no teu coração, se isso não te incomoda, alguma coisa está errada com a tua vida, porque um sal se incomoda. É como se ele falasse, cara, mas eu estava aqui, como é que isso aconteceu, irmão? Eu sou sal, ué. Como é que essa seta entrou no meu coração? Como é que eu permiti isso? Como é que eu entrei nesse embaraço do inferno, que agora eu não consigo sair mais? Tem coisa que a gente entra, irmão, que é a armadilha do inferno, sabia? Para denegrir, quando você vai acordar, você fala, meu Deus, eu sou sal. E agora eu estou no meio dos podres também. E para me sair dessa podridão agora, em nome de Jesus, essa noite é a noite de ser arrancado, irmão, da podridão. Oh, fraqueza da bexiga, irmão. Que Deus te arranque desses embaraços que você entrou, irmão. Então o mundo precisa do sal para não apodrecer. Presta atenção nisso aqui, cara. Você não é sal do céu. Não, pastor, mas eu sou o espiritual, Não, irmão. Você não é sal da igreja. Também não, porque aqui na igreja a coisa mais fácil que tem é ser sal aqui. Olha a sua roupa de sal aí. Vestiu sua roupa de sal, veio para a igreja. Ô, irmão, sal do Senhor, irmão. Sal do Senhor, irmão. Sal, opa, tudo bem, senão. Jesus olhou para o discípulo e falou assim, vós sois o sal da terra. É lá, irmão. É na terra. É todo lugar que você pisar o pé. É onde você convive, onde você está. É lá que você precisa ser o sal. Não é aqui não, irmão. Não é no saleiro, não, amém, irmão? Então pare um pouco de receber e comece a servir. Pare um pouco de pedir bênção e comece a ser bênção na vida de alguém. Comece a ser sal na vida de alguém. Amém? Vós sois. Olha aqui. Recebe essa palavra para nós orar. Vós não serão, e nem vós não são. A palavra é profética. Vós sois. Talvez eles não entenderam nada, mas ele liberou. Ele liberou a palavra. Vós sois. Eu profetizo na vida de vocês. Eu declaro na vida de vocês que vós sois o sal da terra. Foi isso que Jesus olhou no olho deles e falou assim, vós sois o sal da terra. Aí você fala assim, mas eu não quero ser, não interessa, eu estou profetizando na vida de vocês. Se vocês querem ser igreja, se vocês querem prevalecer, se vocês querem fazer a diferença, querem ser relevantes onde vocês estão, vocês precisam ser o sal da terra. Não é ser amanhã, não, é hoje. Vós sois o sal da terra, em nome de Jesus, amém? Então tome posse disso. Deus não te chamou para ser escravo, irmão, mas para ser sal, em nome de Jesus. Precisamos de ser uma igreja que pertence, mas pertencer é uma parte, mas que também precisa ser relevante, onde nós estamos, plantados por Deus, em nome de Jesus. Eu queria orar por você nessa noite, fique de pé.